Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem, né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. E muito bem, fofas. Bom, eu acompanhei aí um protocolo ao longo dessa semana. Ele teve um estouro de preço, eu fiquei puto que eu não comprei ontem, tá? Eu tinha que ter comprado ela ontem, porque eu já estava de olho nela. R-Wave, tá? Não recomendo ninguém comprar desenfreadamente, sem estudar. É um protocolo que eu vou adicionar no meu portfólio de hold de longo prazo. Eu vou explicar os motivos aí, porque a R-Wave, tá? Ela tem uma blockchain bem interessante, assim. Eu gosto muito de especular em alguns projetos que têm fundamentos diferentes e que têm propostas diferentes. A R-Wave, ela tem um sistema, ela tem um fundamento um pouco diferente de outras, né? Existem várias aí que focam em armazenamento de dados, mas eu não vi nada parecido com a R-Wave, tá? Esse protocolo aqui, ela teve uma forte explosão de alta de ontem para hoje. Infelizmente, eu tive que entrar mais caro do que eu gostaria, e ela continua subindo, tá? Em valorização, dentro de um ano, ela já teve 637% de valorização. No total, o ROI, desde que ela foi criada, né, 3.448%, com potencial de continuação de alta cada vez maior, porque ela tem uma usabilidade bem interessante. O market cap que eu entrei nela, então, é o mesmo market cap de quando eu entrei em Cardano a 4 centavos. Tá? Então, quando eu comprei Cardano, as minhas ADAs a 4 centavos lá em 2018, eu comprei com o mesmo tamanho de market cap que a R-Wave está hoje. Tá? Como eu acredito que esse é um projeto que vai ter demanda crescente ao longo do tempo, eu espero que ela um dia consiga valer uns 40 bilhões de market cap, talvez até mais. Tá? Assim como no mercado de ações, a gente compra papéis de, tipo assim, ações, né, papéis que representam uma fração de uma empresa. Quando a gente está investindo e especulando em alguns projetos criptos, a gente também compra papéis, só que como se fosse de startups, né, empresas que são muito pequenas. Mas as empresas que são longas, né, que já tem um período longo de tempo, aí 3, 4 anos, startups, no caso do mercado cripto, 4 anos é como se fosse 4 décadas no mercado tradicional. Então, quanto mais tempo tem aquele projeto de existência e quanto mais ele tem continuidade de construção e o fundamento dele é forte, mais nós temos vamos dizer assim, uma segurança de fazer parte de uma ação de uma empresa, né, que pode ter um grande fundamento tecnológico e que pode continuar crescendo, né? Que um dia essa empresa aí possa ter supostamente o valor aí de 40 bilhões de mercado, 100 bilhões de mercado e assim por diante. E a Airwave, ela tem todas as características para uma cripto que tenha demanda crescente. Isso não é dica de investimento, tá, pessoal? E lembrando, nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar todos os projetos. Eu não tenho dinheiro para comprar todos os projetos, para vocês terem ideia. Eu não consigo comprar todos os projetos que eu gostaria. Então, alguns desses projetos, como essa R-Wave, eu vou segurar para o longuíssimo prazo, tá? Não tenho a pretensão de vender tão cedo e também não vou investir pesado nela, né? Eu vou investir mais ou menos o que eu investi na Cardano lá em 2018, tá? Porque eu não sei até onde ela pode crescer, então quanto que ela pode crescer. E lembrando que se a gente tiver um inverno cripto pela frente, em algum momento eu vou ter que realizar, né? Vou ter que vender e transformar em dólar ou transformar em Bitcoin, inclusive os holds dessas altcoins, porque elas tendem a trazer ter uma diminuição do tamanho de mercado delas de forma abissal, tá? Que é mais de 90% às vezes. Então, às vezes, você compra um negócio especulando, mas você não aguenta o tranco, né? E aí, essa é uma que eu vou tentar manter o hold mais forte possível nesse ciclo de alta final, que eu tenho essa expectativa. Mas, quando começar o inverno cripto, quando o Bitcoin começar a ceder e perder a média de 8 e começar o bear market, essas altcoins, como a própria Airwave, eu vou tentar vender para recomprar elas mais embaixo, mas sempre mantendo um olho na continuidade do projeto, tá? Esse é um dos protocolos que eu acredito que vai sobreviver, digamos, ao longo do tempo e que tenderá a ter crescimento
E agora eu vou explicar isso para vocês, tá? Os motivos aí desse protocolo aí, de eu estar acreditando na Airwave. Então, eu estava lendo o white paper dela ontem, tá? Ela tem a seguinte premissa, pessoal. Hoje, quando nós temos, por exemplo, um telefone da Apple, né, ou um telefone aí da Samsung, né, ou a Amazon, serviços da Amazon, um serviço do Google, e a gente quer, por exemplo, estamos tirando fotos com nossos celulares, e a gente está mandando arquivo para a nossa memória do celular. Vai chegar um momento que a memória do celular ela não consegue carregar, armazenar dados o suficientes. Aí, esses serviços tipo a Apple, a Google Drive e tudo mais, eles oferecem você trocar dinheiro pelo tempo, né, de armazenamento. Então, à medida que vai passando o tempo, você tem você vai pagando a mensalidade, você vai ter os seus dados salvos, né? Você vai ter os seus dados armazenados e guardados aí na nuvem desses projetos, né? Do Google, da Apple, desses serviços. Então, você troca dinheiro e tempo, né, pelo armazenamento. No caso da Airwave, ela veio para solucionar esse tipo de armazenamento de dados através de uma blockchain permaweb, né, que é para ser o quê? Quando você cria notícias, informações, dados, coloca fotos, arquivos, imagens em nuvem, enquanto você está pagando pelo serviço de armazenamento, você possui o acesso àqueles dados. E, dependendo de alguns serviços, se você para de pagar o serviço, né, você tem os seus dados deletados, né, você tem os seus arquivos deletados prontamente aí pelo servidor ou pelo serviço que você estava pagando até então. Já na Airwave, né, através de vários nós de redes e através do fornecimento de stakeholders, na verdade, de armazenamento de nós de rede de dados, eles conseguem armazenar os dados para você, eles ganham uma taxa para manter isso, só que mesmo que você não pague pela manutenção dos seus dados no servidor, os seus dados vão ficar salvos para o todo ou sempre de forma permanente dentro dessa memória fornecida pela própria rede que venha se expandindo ao longo do tempo. E aí você volta a pagar pelo serviço, você vai ter acesso igual e você vai conseguir acessar os seus arquivos igualmente, tá? Então, o que acontece? A Airwave, ela é uma blockchain de armazenamento de dados. Eu acho interessante no longo prazo, assim como a gente especula em vários projetos bons, né, bem fundamentados, eu acho que um dos projetos, uma das características, além da inteligência artificial, que é aquilo que eu já especulo com SDAO, AGX e entre outros protocolos, eu acho que o de armazenamento de dados é um dos mercados mais valiosos, tá? Porque hoje grandes empresas, mega empresas, elas compram dados o tempo todo do Google, do Facebook, né? E esses dados sendo armazenados de forma permanente em uma blockchain, onde você não consegue fazer nenhum tipo de alteração de dados, eu encontro grande valor nisso, tá? Eu, Augusto, encontro grande valor futuro nisso, porque mesmo que a Airwave ela possa no futuro te propiciar você vender os seus dados para para empresas que queiram comprar esses dados, né? Então, você pode travar informações, notícias, essas notícias que supostamente são contra o determinado governo e o governo tenta lá deletar essas informações. No caso de um ecossistema da Airwave, isso é impossível, tá? Isso será impossível por causa da implementação. Eles têm uma implementação do Proof of Access, eu acho, que é a prova de acesso, tá? Então, os únicos que vão fornecer o acesso aos usuários dos seus dados serão a própria rede que está validando todas as ligações e as informações que estão sendo contidas por todas essas pessoas, esses nós de rede ou esses computadores que estão dando suprimento e espaço para tanta informação. À medida que, no caso da blockchain da Airwave, à medida que vão sendo adicionados mais dados na rede, as confirmações são cada vez mais rápidas, a blockchain vai se tornando mais robusta, tal como acontece com o Bitcoin,
e a taxa vai ficando mais baixa para você acessar determinados ativos, determinadas informações. Então, é bem interessante, é uma blockchain que, na minha opinião, é uma blockchain complexa, tá? E o projeto Airwave, ela está criando todo um ecossistema onde você também vai ter aí corretora descentralizada, entre outros aí, tá? Já tem, na verdade, tá? Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, né? Tem o web arquivo, então, o arquivo web PermaWeb, né? Onde você tem todos os dados dentro de uma blockchain imutáveis, que ninguém pode modificar. Os nós de rede, os blocos que são gerados, eles conseguem identificar se alguém está tentando acessar e modificar um dado, e aí ele ele desfaz toda a tentativa, né? Então, ela é completamente segura, tal como é a rede do Bitcoin. E o que eu vejo de valor nisso é que, à medida que é alimentada essa blockchain com nós de rede, quanto mais mineradores tem, quanto mais dados tem, mais rica se torna, ou mais valiosa se torna esta blockchain. Porque no futuro, né, já é o nosso presente, mas no futuro, cada vez mais os dados, né, e a estrutura, você conseguir entregar dados íntegros anos mais tarde, né? Então, vamos dizer que você queira ter uma biblioteca lá em 2050 com todos os dados íntegros, sem você perder nenhum tipo de dado, nenhum tipo de informação. Eu acho que isso aí vai trazer muito valor para essa blockchain, tá? Inclusive, é uma blockchain que pode até, não sei se no futuro você vai poder vender informações ou não, tá? Então, tem várias coisas aí que você pode estudar sobre ela. Tem a Verto Exchange, tá? A Verto Exchange, eu até entrei nela aqui. Ela é, então, a Uniswap, né, da Airwave. Você tem que instalar o Air Connect aí, que é a carteira oficial aí da Airwave, tá? E aí você vai poder fazer, então, compras de NFTs também. Você vai poder travar esses NFTs dentro dessa rede, os colecionáveis, né? Aqui eu não tenho nada de carteira nem colecionável aqui por enquanto. E eu estou gostando bastante, assim, que é um projeto que já existe há uns 3 ou 4 anos, então já tem uma longa data. A atividade da comunidade é extremamente alta, o Twitter deles é bem ativo, então, assim, é um projeto que tem continuação de crescimento, né? Também tem a Argo, né? Tem a Argo, onde você também coloca você também pode entrar com a sua carteira aqui, você pode armazenar os seus dados, né? Você pode armazenar os seus dados como se fosse um HD virtual dentro de uma blockchain. Bem foda. O AirDrive, tem vários aí, ó, tá? Vocês deem uma olhada aí. Eu estava, então, dando uma lida aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Aqui, ó, pessoal. Então, à medida que vai passando os anos, né? O crescimento o crescimento da rede, o crescimento de mineradores dessa rede vão aumentar a capacidade o poder de armazenamento dessa rede e, ao mesmo tempo, o valor dessa rede. Então, quanto mais mineradores tiverem nessa rede, e para minerar é difícil, tá? Você tem que instalar Linux e tal. Eu dei uma olhada em como minerar, mas para mim não vale a pena, para mim não compensa. Para mim, eu vou especular só sobre a valorização do token de governança mesmo, porque é como se eu fosse comprar uma ação dessa empresa, tá? Então, assim, à medida que vai surgindo mais mineradores, mais validadores de rede, nós vamos ter um aumento da capacidade de armazenamento de dados e vai, ao mesmo tempo, tornar essa blockchain extremamente valiosa, tá? É como se fosse um HD gigante, onde você não perde os seus dados e os usuários que colocam informações na camada da PermaWeb, eles mantêm todos os arquivos de forma íntegra, né? E quem vai fazer a validação é a Airwave Network, né? Ou seja, a rede de validadores que vão fazer a validação, a manutenção da estrutura desses dados, a manutenção dos dados de forma íntegra, né? Evitar o hackeamento ou tentativas de fraude desses dados. Então, eu vejo um grande valor nesse tipo de modelo de empresa. Outra coisa importante, né, a Airwave Protocol, ela recebeu aí incentivo, acho que foram milhares de dólares de incentivo da Coinbase Ventures, da Andreessen Horowitz e da USV, que são fundos de investimentos. Então, ela recebeu
um grande capital aí de investimento lá em 5 de março de 2020, uma semana antes aí do nosso querido Covidson, né, derrubar todos os mercados. E desde então, é um projeto que está bem sólido, crescendo. E por que está tendo essa alta repentina, né? Por que essa alta repentina? Porque nós tivemos uma disparada no número de transações em número de validadores de rede, de mineradores da Airwave. Atualmente, a Airwave, para você fazer mineração, é um pouco mais complexo. Você precisa ter a linguagem de Linux, saber a linguagem, usar o Linux, né? Eu não sei usar Linux, então eu me foderia total, mas o meu irmão, ele tem muita facilidade de utilizar o Linux, ele é um cara que consegue, de repente, minerar a Airwave, né? E agora nós tivemos uma disparada, então, no número de transações, no número de pessoas e uma demanda crescente. E o gráfico da Airwave disparou, então, nós temos aqui o gráfico dela, ARUSDT, só que eu não estou especulando dela só para o curto prazo, né? Até porque ela está com uma forte estrutura de alta violentíssima aí no gráfico diário, tá? Então ela saiu de um longo período de baixa, ela fez um pivô de alta acima da média de 8, tá? Acima da média de 8, está acima da média de 56, fortíssima tendência de alta, RSI estourando a tampa, né? Praticamente 90. O normal é ela ter aquela estrutura de acumulação lateral, continua subindo, acumula lateral, continua subindo até bater num teto aí, que possivelmente vai durar até a lateralização do Bitcoin, a moedinha da praia, tá? Então, eu estou especulando nela, eu comprei minhas primeiras Airwave hoje de manhã cedo, às 7 horas da manhã, e vou especular ela por longo prazo aí, acho que eu vou comprar um preço bem interessante, porque ela está só com 1 bilhão de market cap, e uma coisa muito positiva é quando você compra ativos de 1 bilhão de market cap, né, as famosas, não são gemas, as gemas são abaixo de 1 bilhão, mas ela é quase uma gema, tá? E ela é um projeto que tem a capacidade de participar do top 20 aí, maiores criptos no futuro, por causa dessa característica fundamentalista dela, ser bem diferente. E ela tem essa estrutura de alta no gráfico diário, então, antecipando para nós uma possível continuação de alta aí nos próximos 4, 5 meses, tá? Até chegar o derradeiro aí inverno cripto, né? Então, assim, estou bem autista com esse projeto, acho que fundamentalmente ele está bem interessante e eu vou manter um holdzinho dela aí por um tempo, tá? Depois, quando o Bitcoin começar a fraquejar, assim como várias outras altcoins, eu vou tentar recorrer ao dólar e ao próprio Bitcoin para tentar diminuir, né, vamos dizer assim, o grande enxugamento que esse mercado propicia, né, que é os estouros das bolhas, né, que o mercado propicia, tá? Deixa eu ver aqui.